Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Louvado seja Deus por mais este encontro. Depois de alguns dias assim sem estar entrando aqui pelo nosso Instagram, hoje a gente volta para deixar aqui uma palavra de Deus para o teu coração aqui nesta hora. Agradeço ao Senhor por mais este dia. Perdão. Agradeço ao Senhor por mais este dia, por mais esta noite, por estar aqui com você, por estar aqui nessa hora para assim juntos estarmos aí glorificando, adorando, exaltando ao Senhor, que é o mais importante de tudo isso, é adorar, exaltar, enaltecer ao nosso Jesus, que é o único que é digno de honra, de glória, louvor e adoração. Eu quero assim já mandar a paz do Senhor Jesus para minha amiga Valdenice. Eita, Valdenice, quase que não saí agora. Minha amiga Valdenice, Deus te abençoe. A paz do Senhor. Minha amiga Socorro Coelho, Deus te abençoe, Socorro, nessa noite. Boa noite para você. A paz do Senhor Jesus para a tua vida. Ô glória. Louvado seja Deus. Meu amigo Carlos, a paz do Senhor, Carlos. Deus te abençoe, querido. Nessa hora, a minha amiga Cecília Sila, paz do Senhor, Cecília. Aqui nessa noite, Deus ele tem uma palavra para entregar ao nosso coração. Você acredita? Já estou com ela aqui pronta, rapidinho aqui, como feito caldo de cana. Antes de entrar com você, peguei aqui o devocional. Quando abri, Deus já me deu a mensagem aqui nessa noite. E agora a gente vai assim falar um pouquinho com você aqui nessa hora. Amém, Socorro? Também, olha, amo você aqui, ó, no coração, no amor de Cristo. Amém? Estamos juntos aí para a glória de Deus. Ô glória! Aleluia! Eu estou aqui com uma palavra, queridos, muito tremenda da parte do Senhor, que para mim realmente vai ser, já está sendo uma palavra forte, que vai bradar ao meu e ao teu coração. Você que está com a Bíblia aí, né? Eu acredito que toda vez que entramos aqui para deixar uma palavra de ensinamento para você, você está com a Bíblia aberta, pois bem. Então pegue sua Bíblia agora e abra a mesma no livro de Números, capítulo 6, versículo de número 4. Números, capítulo 6 e o versículo de número 4. Olha que palavra tremenda Deus ele vai entregar para nós aqui nessa noite. Olha só. Números 6 e o 4. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Amém? Edirla Vitória, Deus te abençoe. Tô bem, tô legal, né? Ainda sentindo aqui ainda um pouquinho aqui de dor aqui no ombro, né? Um pouquinho de dor na perna, mas tudo tranquilo, pra glória de Deus. Deus te abençoe. Beijo pra você. Abraço apertado aqui do amigo Diogo. Amém? Números capítulo 6, o versículo 4, para você que tá entrando aqui agora, tá certo? Aqui tá falando acerca do nascimento de Sansão. Sansão, ele nasce em um período muito difícil, muito crítico da história de Israel, onde por 20 anos os filisteus oprimiam aquele povo. E Sansão, ele nasce de duas pessoas que eram tidas como estéril. A mãe de Sansão, né, a esposa de Manoá, ela era tida como estéril. Mas aprove a Deus, em um belo dia, visitar o esposo daquela mulher, o Manoá, e fazer-lhe uma promessa, que dentro deles, no meio deles, da sua tribo, nasceria alguém que poria fim a uma vendetta, um período muito negro, um período crítico, um período de muita humilhação. Através deles nasceria alguém que poria fim aos anos de jugo, aos anos de humilhação que Israel passava. Amém, Maristela Alfaro, paz do Senhor, Deus te abençoe, minha amiga. Então Sansão ele nasce num período muito crítico, mas antes de Sansão nascer, aqui já havia algumas considerações a serem feitas e algumas atribuições antes mesmo de Sansão ser gerado no ventre de sua mãe. Aqui está escrito que Sansão seria nazireu de Deus. E o que isso quer dizer para você nessa noite? Você que nunca ouviu essa palavra ou ouviu e não tem assim ciência realmente do que é ser um nazireu de Deus. Nazireu, quando diz nazireu de Deus, é aquele que jamais, depois que nascesse, ele não poderia
cortar o seu cabelo. Sobre sua cabeça não passaria navalha, então todo esse era chamado de nazireu. Mas não bastava somente não cortar o cabelo. Todo aquele que era separado para o nazireado, como diz aqui a Bíblia, todo aquele que era separado para ser nazireu, além de não poder cortar o cabelo, ele não poderia ser dado, ao vinho, ele não poderia ser dado nem mesmo as sementes da vinha, nem tampouco as suas cascas. Quem era nazireu de Deus não podia passar em lugar que tivesse algum cadáver. Se ele passasse por perto de um cadáver, ele teria que ser levado ao sacerdote e fazer todo o processo de purificação para que aquela imundícia daquele corpo que ele havia passado por ele não estivesse sobre ele mais. Então ele passava por todo um processo de purificação, de todo um ritual para ser purificado ali novamente. Então, o nazireu de Deus, nesta época, simbolizava isto. Era uma pessoa que era separada. Ela não poderia ser dada ao vinho, ela não poderia ser dada a farras, a prostituições, não poderia cortar o cabelo, porque o cabelo tinha que ser realmente uma marca registrada por ele. Então, Sansão, antes de nascer, os seus pais receberam todas essas incumbências da parte de Deus. Então, após este recado, a Bíblia vai dizer que a mulher de Manoá, ela concebe ali e Sansão nasce. Só que Sansão nascendo, os filisteus ainda estavam dominando os territórios de Israel. E Sansão foi crescendo, conhecendo a lei do nazireado, foi conhecendo as leis de Israel. Mas quando Sansão, você conhece a história, mas vale a pena aqui repetir para você. Sansão, quando cresce, que vira homem adulto, Sansão ele peleja contra os filisteus. Tá lá em Juízes, Juízes capítulo 14, capítulo 15, fala que Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou a 1000 filisteus. Olha só que força tremenda Sansão tinha. Com uma queixada de jumento ele matou a 1000 filisteus. E toda vez que os filisteus pensavam em atacar a Israel, Sansão era tomado pelo Espírito de Deus e acabava com todos os filisteus. Só que Sansão, ele era nazireu. E sendo nazireu, Sansão não poderia ser dado ao vinho, ele não poderia comer coisa alguma, daquilo que se era de vinha. Então Sansão não podia ser dado a bebida, Sansão não poderia casar com outra mulher que não fosse da linhagem de Israel, Sansão não poderia passar por perto de cadáver, Sansão não poderia fazer N coisas, porque ele era separado. E quando nós falamos de separação, separado é tudo aquilo que é à parte, é tudo aquilo que é exclusivo. Então, quando somos chamados de separados, somos o que? Exclusivos de Deus. A palavra kadosh, não sei se alguém aqui já ouviu falar, e se já ouviu, não sabe o significado, eu vou dizer para você. Kadosh, do grego, trazendo para o português, quer dizer santos separados para o uso de Deus. Uma vez que somos separados, nós somos o quê? Exclusivos. E se somos exclusivos de Deus, não podemos ter mistura, não podemos, aleluia, nos ajuntarmos com todo tipo de gente, não podemos estar em certos lugares que não condiz com a nossa fé, com o nosso testemunho, não condiz. Então todo aquele, Andréia, paz do Senhor, minha querida, Deus te abençoe, todo aquele que é separado, ele se torna exclusivo. E sendo exclusivo de Deus, há algumas coisas que tem que ser levado em conta. Não quer dizer que hoje, você, nós os homens, a gente não vai pegar aqui, voltar no tempo da lei e vai deixar o cabelo crescer porque é separado, porque realmente é exclusividade de Deus. Não, de forma nenhuma. Hoje nós estamos no tempo da graça, mas vale ressaltar que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela permanece sendo a mesma. Ela se renova a cada manhã. Então, a palavra de Deus, mesmo hoje sendo no tempo da graça, aleluia, glória a Deus, nós temos que seguir o que a Bíblia manda. Nós temos que obedecer. Quando fala-se aqui, que nós somos separados, temos que, vamos dizer assim, ser como Sansão. Temos que ser separados para o uso de Deus. Não podemos nos juntar com filisteus. Amém na mesquita, paz do Senhor. Não podemos nos juntar com quem realmente não faz parte, do nosso
vamos dizer, da nossa linhagem cristã. Não podemos ser dados, Janaína Souza, paz do Senhor, não podemos ser dados a todo tipo de festa, não podemos beber, há toda uma diferença. Então, quando se diz separado, somos exclusivos de Deus, querendo ou não, queridos. Aceite ou não alguém ou alguns, nós somos separados exclusivamente para Deus. Não é isso, meu amigo José Neildo? Boa noite, paz do Senhor para você nessa hora. Amém? Amém, Janaína Souza? Tenho orado muito aqui por vocês aqui. Amém, Ana Mesquita? Paz do Senhor, muito mesmo. Deus sabe, pela madrugada tenho apresentado seguidores do Instagram, Facebook. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Então, nós quando somos chamados de separados, somos exclusivos de Deus. E sendo exclusivos, Deus tem ciúme da nossa vida. Você já parou para pensar nessa noite? Já parou para pensar nessa noite que você é alguém que Deus tem ciúme de você? Deus não te quer com todo tipo de pessoa. Deus não te quer fazendo alianças com quem não faz parte, né? Melhor dizendo, com quem não tem parte com ele, porque Sansão sendo nazireu, Sansão sendo alguém separado, exclusivo para Deus ali no serviço da guerra, Sansão não poderia o quê? Se aliançar e nem tampouco desposar nenhuma mulher filisteia, não, de forma nenhuma. Mas o que é que Sansão fez? Sansão ele desce até Gaza, e ali ele se enamora de quem? De Dalila. E Dalila foi a sua desgraça. Dalila foi a sua perdição, quando seu pai Manoá disse para ele: mas meu filho, será que dentre as filhas de Israel não tenha uma que te agrade? Não tenha uma que realmente tu possas tirar para ser a tua esposa? Mas Sansão estava obstinado, determinado em desposar a Dalila. E Dalila, ela era um instrumento na mão do diabo para acabar com Sansão. Dalila, ela foi o instrumento que Satanás usou para cegar Sansão. Amém, Soninha? Paz do Senhor, minha amiga. Louvado seja Deus, para cegar Sansão e ali Sansão revelar o seu segredo, revelar aonde consistia a sua força. E todo aquele, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, todo aquele que é separado, todo aquele que é exclusivo de Deus, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser prudente, ele tem que ser sábio e jamais abrir a boca e revelar algumas coisas que ele e Deus têm, no particular. Sansão sendo exclusivo de Deus, Sansão tinha um segredo. E que segredo era esse, presbítero? Eu vou dizer para você agora. Sansão, minha amiga Lucineide, paz do Senhor, Sansão ele tinha um segredo e era onde? No seu cabelo. Sobre a cabeça de Sansão havia o quê? 7 tranças, tranças muito bem feitas, tranças que realmente no número 7 simboliza o quê? A perfeita, aleluia, a criação de Deus, a perfeição de Deus, porque em 6 dias Deus criou o mundo e no 7º dia Deus assim parou a criação e contemplou tudo aquilo que ele havia criado. Então veja que o número 7, ele sempre provém de Deus. Amanda Vanessa, paz do Senhor, minha amiga. Minha amiga Marli, bem-vinda de Jesus. Deus te abençoe nessa noite, amém? Então o 7, o número 7, todo ele provém de Deus. Em 7 dias Deus ele criou o mundo. Em 7 dias Deus, aleluia, criou tudo isso que nós vemos aqui. Então veja que o Senhor é aquele que é perfeito em tudo o que faz. Então sobre a cabeça de Sansão havia o quê? 7 tranças, que simbolizava a perfeição de Deus ali naquela hora. Exaltado é o nome de Jesus, querido, nesse momento. Louvado seja Deus. Então tudo aquilo que é separado por Deus, Deus ele tem ciúme. Deus é aquele que realmente ele zela por nós. Meu amigo Paulo Lia, paz do Senhor, glória a Deus. Então, quando nós temos segredo com Deus, quando nós somos separados por Deus, nós temos que o quê? Ser sábio, nós temos que ser prudente e jamais, aleluia, revelar aonde consiste nossa força, nosso segredo diante de Deus. Então, aqui em Números capítulo 6 e 4 fala acerca do nazireado. Só que eu trouxe para você Juízes porque é basicamente a história de Sansão. Mas aqui dentro do livro de Números, Deus já aplicava o nazireado para alguns que eram separados. Amém? André Eli Poroca, é isso mesmo? Amém. Deus abençoe. Boa noite para você, a paz do Senhor. Então,
dentro de Números aqui, Deus já havia estabelecido alguns, separado alguns para o nazireado, eram exclusivos por Deus. Então veja que o Senhor é aquele que quando separa alguém, Deus é aquele que tem ciúme. Deus é aquele que realmente zela por nós, por nossa integridade, por nossa moral, né? Deus é aquele que sempre está com cuidado sobre as nossas vidas. E eu grifei aqui alguns trechos deste devocional que está muito tremendo para nós aqui nessa noite. E uma parte muito importante eu quero ler para você aqui nessa hora. Eu até grifei para você, vou ler para você aqui agora. Certamente esta é uma lição aos separados do Senhor, ensinando-lhes a se afastarem do pecado em todas as suas formas e evitarem não meramente seus formatos mais vulgares, mas até mesmo seu espírito e similitude. Caminhadas rigorosas são muito menosprezadas nos dias de hoje, mas tenha certeza, caro leitor, são a alternativa mais segura e feliz. Aquele que cede em um ponto ou dois ao mundo está em terrível perigo. Louvado seja Deus. Amém, Paulo Lira? Pai do Senhor, meu amigo. Então veja que todo aquele que é separado, lhe é ensinado a se afastar do pecado em todas as formas. Em todas as formas, nós somos ensinados a sermos separados para não estarmos pecando, porque o pecado hoje em dia, querido, ele está ele vem de diversas formas, ele está em diversos lugares, ele se apresenta para nós de maneira muito sutil. Amém, Neto? Pai do Senhor, minha querida, Deus te abençoe. O pecado se apresenta para nós em questões assim, tão aparentemente, abre aspas aqui para você, tão inocente, que se não tivermos visão de Deus, se não tivermos aí a visão do Espírito, o discernimento, acharemos que é a coisa mais natural do mundo e aos poucos vamos nos contaminando, nos misturando, deixando de ser nazireu, deixando de ser kadosh, deixando de ser exclusivo, aleluia, e vamos permitindo que dentro de nós venha adentrar coisas que não acrescem, coisas que não nos elevam espiritualmente, mas só nos diminui e só vai nos matando espiritualmente. Louvado seja Deus. A paz do Senhor aqui para a missionária Andriele, é isso, Amanda? Andriele Poroca, amém? Andriele Poroca, paz do Senhor, minha querida, Deus te abençoe, prazer tê-la aqui nessa noite, amém? Então veja que o pecado hoje em dia, queridos, ele vem de uma forma muito sutil, que se não tivermos o discernimento do Espírito e a visão, aleluia, aguçada, somos facilmente enganados, ludibriados pelas coisas deste mundo. Infelizmente, Sansão foi traído por aquilo que ele viu, foi traído, aleluia, por uma coisa assim que aos olhos de alguém era natural, porque eu como homem posso olhar para uma mulher e admirá-la, eu posso, mas o que eu não posso, sabe o que é? É desejá-la na concupiscência da carne. Eu posso olhar para uma mulher, mesmo ela sendo não crente, achá-la bonita, achá-la realmente uma pessoa muito elegante, mas eu não posso o quê? Olhar para ela com desejo. Eu não posso olhar para ela já querendo possuí-la. Foi assim que aconteceu com Sansão. Sansão olhou para Dalila e a Bíblia vai descrever Dalila desta forma: bonita, atraente e de palavras afáveis. Além de ter todos os atributos de uma mulher atraente, Dalila era o quê? Persuasiva em palavras. Então o diabo entrou aí na sensualidade, entrou na concupiscência da carne e na fraqueza de Sansão, que era a mulher, que era o sexo. Olha só, e muitas vezes, na maioria delas, o nosso adversário, ele virá ao nosso encontro naquilo que nós somos fracos, naquilo que nós realmente precisamos trabalhar para ser forte. É como eu sempre digo para você aqui, nós somos fortes porque o nosso Deus é forte. Somos fortes porque Deus é forte, é Ele quem nos fortalece. Porque de nós mesmos, meu Deus do céu, se fosse por mim, se fosse por você, certamente não estaríamos aqui. Mas a alegria do Senhor é nossa força. Paulo diz isso lá em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nele eu posso tudo. Agora, se Jesus não estiver comigo, se Jesus não for, aleluia, a primícia da minha vida, o centro, certamente eu vou ser traído na minha força. Eu serei traído com os meus olhos, como Sansão foi. Então Sansão
olha para Dalila, se enamora dela e infelizmente o pecado adentra de olho adentro, desce para o coração, e quando desce para o coração para ser consumado, é um estalar de dedos. O pecado, queridos, para ele ser realmente consumado, o pecado não acontece no ato. Louvado seja Deus. O pecado da concupiscência da carne não acontece no ato em si, mas ele já vem acontecendo aqui, é na mente. Você sabia que a maior batalha que nós enfrentamos é aqui, na nossa mente, é no espiritual. A nossa batalha, já diz lá em Efésios capítulo 6, que não é contra carne nem sangue. Nós não devemos lutar com aquilo que é carne, aquilo que tem sangue não, mas é o que está por trás da ação. Pense nisso nessa noite. A nossa luta é contra quem está usando a pessoa ou as pessoas. A nossa luta não é contra, aleluia, o linguarudo, o maldizente, o caluniador, a Dalila de hoje em dia, né? A prostituta, aquela que destrói os lares, não. A nossa luta é contra quem está por trás da ação, contra os espíritos malignos que usam estas pessoas. A Dalila que a Bíblia fala lá em Juízes, ela não era só um pedaço de carne que Sansão queria. Ela não era só aquele pedaço de carne que fazia Sansão ficar louco, mas por trás da Dalila existia a mão de Satanás manuseando ela como uma marionete, porque ela era um instrumento dele. E as Dalilas de hoje em dia, as mulheres e os homens também, os Dalilos, como eu costumo dizer, são instrumentos na mão do diabo também. São marionetes que ele assim manuseia para destruir as vidas, para acabar com a vida das pessoas, destruir famílias. Louvado seja Deus. Aí nós, como os santos de Deus, os kadoshis, os separados, temos que ser o que? Exclusivos, estar, olha, de olhos bem abertos, atentos, porque está escrito aqui, certamente para nós é uma lição a nós separados do Senhor, a nos afastar de tudo aquilo que é pecado, que vem de diversas formas. Ele vem de formas variadas que muitas vezes nós não conseguimos discernir. Olha, queridos, eu digo por experiência própria. Algumas vezes o pecado se apresentou para mim de uma maneira muito sutil, de maneira muito aparentemente inocente. Mas coisa boa é a gente orar. Coisa boa é a gente ter intimidade com Deus. Coisa boa é a gente ter uma vida regrada na leitura da palavra. É você ter uma vida de oração, porque quando o inimigo vem com as suas artimanhas querendo nos enredar, o Espírito Santo já está na frente dizendo: olha, vigia, tem cuidado, foge, aleluia. O maior exemplo disso é quem? José. José não bastou ser rendido como escravo, não bastou José sofrer a injúria e a inveja de seus irmãos, achando o povo diabo do que os irmãos haviam feito através de sua influência. José vai parar na casa de Potifar, e dentro da casa de Potifar, José é tentado aonde? Na área sexual. José é tentado a pecar contra Deus. No mesmo momento, o inimigo queria fazer José pensar, aleluia, queria fazer José pensar que mais ele estava sozinho naquela casa com aquela mulher. Ele era homem, tinha suas necessidades fisiológicas. Ele, como homem, tinha direito, vamos dizer assim, de ter uma mulher. Vamos esquecer por um momento os seus problemas em um momento íntimo de amor. Mas uma coisa que queimava no coração de José, sabe, era as promessas de Deus. É os sonhos que o Senhor havia dado a José. Então, os sonhos de Deus, as promessas que o Senhor havia feito a José, foram maiores do que os desejos da carne. Foram maiores do que, aleluia, a questão da lascívia da mulher de Potifar, do desejo carnal. José priorizou a promessa. José priorizou, aleluia, os sonhos que Deus havia lhe dado há algum tempo atrás. E eu bato sempre nesta tecla e falo novamente para você nessa noite. Aceite viver os propósitos de Deus e diga não para as propostas do mundo. Não troque os sonhos de Deus. Não troque, aleluia, as promessas por um momento apenas. Deus não é Deus de momento, mas Deus é Deus de relacionamento.
Vou repetir para você entender nessa hora. Deus não é um Deus de momento, mas Deus é um Deus de relacionamento. Momento, sabe quem é que tem? Perdoe aqui a expressão, mas eu vou falar rasgado para você. Momento tem a prostituta. A prostituta, ela tem um momento com o cliente porque ela é paga para aquele momento ali, ela é paga para realmente satisfazer a necessidade naquele momento do seu cliente. Mas quem é noiva, quem é esposa, não é momento, mas é relacionamento. Você que é casado, você que realmente tem aí o seu esposo, sua esposa, você não é um momento da vida do seu esposo. Você não é um momento da sua esposa, você é o quê? Você é um relacionamento diário. É uma troca todos os dias. Você troca as suas experiências com o seu cônjuge. Então você mantém um relacionamento diário. Não é um momento que passa. Um momento que duas pessoas se encontram. Tem ali aquele momento e cada um vai para o seu lado. Não. É relacionamento. E a mesma coisa é Deus. Deus, ele é relacionamento conosco. Deus não é momento, Deus não é apenas um encontro, não, mas Deus, ele é um relacionamento diário. É por isso que Deus estabeleceu aqui a lei do nazireado. Todo aquele que fosse separado para ser nazireu, ele tinha que ser o quê? Exclusivo. Ele tinha que ter um relacionamento direto com Deus, obedecendo a tudo aquilo que havia sido determinado. Então nessa noite, para você que entra agora, minha amiga Lúcia, a paz do Senhor, a Gleice Maria Carneiro, a paz do Senhor para você. O nosso relacionamento com Deus é isto. É uma troca. Não é um momento, mas é se relacionar 24 horas. Infelizmente tem muitos de nós trocando aí relacionamento por momento. Glória a Deus. Mas o Senhor nessa noite, ele quer mudar este contexto. Deus, ele quer mudar este contexto, André, aqui para alguns de nós e para muitos que estão aí fora. Deus não quer ser somente aquele Deus que você só vai a ele quando você precisa, quando você está necessitado, mas Deus quer que você vá a ele em todas as horas, em todos os momentos, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Deus quer ser relacionamento com você, mas infelizmente tem muitos aí, aleluia, que só vê Deus como uma necessidade para aquele momento, e Deus não é necessário somente agora, mas o Senhor é aquele que quer um relacionamento com você. Ele não quer que você só vá a ele no momento que você precisa, no momento que é realmente cômodo para você. Não, hoje eu vou orar porque estou precisando dessa bênção. Hoje eu vou entrar lá do presbítero Diogo porque hoje eu preciso de ouvir uma palavra. Não é assim, desta forma que funciona. Louvado seja Deus, não é desta forma que funciona. Aleluia. Mas o Senhor, meu amigo Ítalo, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Deus não é assim, José Neildo. Deus não é assim conosco, minha amiga Amanda Vanessa. Não. Deus é aquele que você, independente de você vir hoje na live, ou depois, ou não, mas Deus, ele quer que você venha todos os dias. Deus quer que você todos os dias, próximo com ele. Deus, hoje eu estou tão triste. Hoje é a live do presbítero Diogo, eu vou entrar às 11 horas para ouvir uma palavra. Não, querido, não é pelo fato de você estar triste que você está aqui para ouvir uma palavra de conforto, de alento para a sua alma, não. Mas venha na alegria, venha no momento de euforia, no momento que você está alegre, no momento que você está agradecido a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sinto ele aqui nessa palavra. Agora, não venha somente na tristeza, não, mas venha na alegria, na satisfação. Quando tu está indo tão bem, você diz: olha, hoje eu vou entrar, hoje eu vou ao culto na minha igreja, porque hoje eu quero agradecer apenas, eu quero levantar as minhas mãos para o alto e eu quero dizer: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela alegria que está dentro da minha alma. É isso que Deus, ele quer para nós. Não é só um momento, mas é relacionamento. Então, se é relacionamento, querido, se é relacionamento, Deus, ele quer o quê? Exclusividade. Deus, ele quer prioridade para nós. Tem tanta gente que tem tudo para dar certo, minha amiga Valdenice. Tem pessoas aí fora que tem tudo para dar certo com Deus, mas só vê Deus como uma necessidade. Só vê Deus como um momento onde Deus está dizendo: olha, eu não quero ser apenas um momento na sua vida, eu quero ser relacionamento. Por isso aqui está dizendo que nós, os santos separados, devemos fugir, aleluia,
fugir das facilidades, fugir do pecado em todas as suas formas. Haverá momentos na sua vida que você vai conseguir enxergar, você vai conseguir ver o pecado se apresentando a você como uma coisa inocente. O pecado chegando para você como facilidade. E você vai lembrar desta palavra. Você vai lembrar desta noite e você vai dizer: olha, o presbítero Diogo falou naquela noite que Deus não quer um momento comigo. Eu sou nazireu, eu sou kadosh, eu sou alguém que é separado, eu sou alguém que é exclusivo para Deus. Então eu, como santo, aleluia, eu como kadosh, eu não posso me misturar, eu não posso, aleluia, compactar, eu não posso querer momentos com alguém e trocar o relacionamento com Deus, porque foi assim que Sansão fez. Foi assim que Sansão fez, querido. Sansão, ele trocou o relacionamento dele com Deus por um momento de prazer com Dalila. E lá na frente, no capítulo 16 de Juízes, está escrito que Dalila de tanto persuadi-lo com palavras, seduzi-lo com carinho, noite tornou em um belo dia. Sansão deixou-se sair pelo coração. E preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Há momentos da sua vida que você tem que ser razão. Sabe por quê? Jeremias capítulo 17 está escrito que o coração do homem, ele é enganoso. O coração é enganoso. Muitas vezes o coração nos prega peças que muitas vezes nos faz chorar amargamente. Então tenha cuidado, seja você mais razão e menos coração. É certo que temos que também ser coração, temos que em momentos deixar o coração ele também agir, o coração também abraçar, mas meus queridos, nas nossas vidas, que a razão tem que falar mais alto. Se Sansão estivesse verdadeiramente vigilante, se Sansão estivesse realmente dentro do propósito, se Sansão tivesse relacionamento de verdade com Deus, ele iria entender que Dalila, ela era uma cilada do inimigo para acabar com a sua vida. Dalila foi um prato muito recheado que o adversário colocou sobre Sansão para descobrir aonde consistia o seu segredo. E quantas vezes o adversário não tem armado esses laços para você? Quantas vezes pessoas têm te cercado, têm tentado aí te enredar e ficam investigando a tua vida, fica muitas vezes perguntando algumas coisas suas íntimas, aí você, por estar tão coração, está tão sentimental, está tão fragilizado com o momento, você não age com a razão, mas você entrega, aleluia, em uma bandeja a Dalila que está tentando te enredar. Tenha muito cuidado, querido, porque o pecado e os instrumentos do adversário se apresentarão para você como amigos e como pessoas que, mas fulano é tão bom, fulano isso, fulano aquilo. Cuidado. Sabe por quê? Quem tem relacionamento com Deus não troca por momento não. E Sansão trocou o relacionamento por um momento. E ali foi a sua ruína, foi a sua desgraça. O homem que era forte, o homem que quando dizia assim, lá vem os filisteus, o Espírito de Deus se apoderava da sua vida de uma forma tão tremenda que ele matava todos de uma vez só. E naquele momento, Dalila cortou a ligação, as 7 tranças ela cortou todas, e ali a força que havia sobre Sansão que Deus dava apartou-se dele, e Sansão passou a ser o quê? Um homem comum. Um homem comum como qualquer outro. Não deixou de ser exclusivo porque entregou o desejo, entregou o coração, entregou ali o segredo que havia entre ele e Deus. E é um perigo quando nós entregamos o segredo que nós temos com Deus, quando nós revelamos a nossa intimidade com Ele, com o Senhor, nos tornamos comuns. Aleluia. E aquilo que é comum, vamos combinar nessa noite, é sem graça. Já parou para pensar nisso? Aquilo que é comum, Jorge Luiz, é sem graça. Bom é ser diferente. Bom é ser diferente, é não ser comparado com ninguém. Eu tenho a minha essência, você tem a sua. Que graça teria todos aí, né? Assim é de La Vitória, todos. Que graça teria
todos usarem essa mesma camisa. Olha só, ficaria sem graça, todo mundo igual. Que graça teria para você, meu amigo e irmão aqui, os varões, ter este mesmo corte de cabelo? Ah, eu gosto. Esse corte de cabelo aqui eu gosto porque, posso dizer assim, me deixa mais jovem, me deixa assim um pouquinho mais apresentável, mas você não é obrigado a cortar da mesma forma, você não é obrigado a gostar dessa camisa, você não é obrigado a usar este anel que eu uso aqui, que muitos pensam até que é uma aliança, mas não é, é um anel que eu uso. Então, que graça teria ser comum? Que graças teria ser todo mundo igual, bom e diferente? E quando somos diferentes, passamos a ser olhados de outra forma. Quem é diferente com Deus, entenda bem aqui, quem é diferente com Deus, ele é olhado de outra forma. Ele é olhado com respeito, ele é olhado com admiração. Todos podem observar quando ele passa e a sua vida, aleluia, ela passa a ser comentada de forma positiva. Por quê? Porque você faz a diferença, aleluia. E ser nazireu, ser kadosh, ser exclusivo de Deus é isso, é ser diferente. Não tem graça ser comum, não tem graça, aleluia, ser parecido com os outros. É por isso que está escrito lá, acredito que é em João, uma das cartas de João, não me lembro aqui, aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus, porque todo aquele que faz do mundo, o amor de Deus não está sobre ele. Então, se eu sou diferente, eu não posso amar os prazeres do mundo. Eu não posso, aleluia, andar de acordo com o mundo. Nós, os cristãos, minha amiga Lucineide, temos que andar em quê? Em contramão do mundo. Eu não posso andar em igualdade, mas eu tenho que andar na contramão com ele. Aleluia, sempre sendo diferente das práticas do mundo. Sabe por que eu digo isso, querido, para você? Porque eles que estão lá fora, o próprio mundo exige isso de mim e de você. Diferença. Aleluia, diferença. As pessoas olham para mim, olham para você e querem ver uma diferença. Querem ver algo diferente, porque eles sabem que estão praticando o errado. Eles sabem que estão praticando aí coisas que não agradam o coração de Deus. Mas quando olha para mim, não. O irmão Diogo não, o presbítero Diogo não. O presbítero Diogo é um homem de Deus. O Jorge Luiz, a Lucineide, a Erika Maria, o nosso Jorge Luiz e tantos outros que estão aqui, Maria Valdenice, não. São diferentes. Não, irmã, a senhora é diferente. Não, senta aqui não. Não passa por aqui, não condiz com a sua fé. É tão bonito isso, queridos. O mundo aí fora nos respeitar e olhar para nós e ver Deus na nossa vida. Ver o Espírito Santo brilhando sobre a nossa vida, aonde a gente passa. Muitas vezes a gente nem fala, mas quando a gente passa, eles olham e dizem, não, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Sabe por quê? Fomos chamados para ser diferentes, queridos. Sim, meu amigo Ítalo, nós fomos chamados para ser diferentes. Não podemos ser igualados com eles. Não podemos, mas infelizmente, hoje, o evangelho está sofrendo aí uma grande apostasia. Quantos apóstatas dentro da casa do Senhor? Quantos estão dentro da igreja, digo isso mesmo essa noite, mas estão caminhando a passos largos para o inferno? Não precisa, para alguns de nós, estar lá fora, praticando as coisas do mundo a olho nu, não, mas muitos dentro da igreja, muitos dentro da casa do Senhor, muitos sentando até nos altares, estão praticando coisas que o mundo pratica, fazendo coisas que o mundo faz, andando em conformidade com este mundo. E o que é que está escrito em Romanos capítulo 12 e o versículo 2? Louvado seja Deus, que não deve... Deixa eu ler para você aqui, deixa eu só confirmar aqui, pegar uma Bíblia aqui, que o que não falta aqui é Bíblia para nós aqui nessa hora. Romanos capítulo 12, olha só o que é que vai falar para nós aqui, olha. Quero testificar com você aqui essa palavra. Romanos capítulo 12. E não, 12 e o 2, olha. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está escrito aqui, não é eu que estou dizendo não. Está escrito, não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação, aleluia, do vosso entendimento. Quer dizer, a nossa mente, o nosso entendimento tem que ser
voltado para Cristo, voltado para o céu, para que assim, aleluia, venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eita glória! Você pode dizer amém por essa palavra? Você pode dizer amém nessa noite, nessa palavra. Então, sendo Nazireu, sendo Kadosh, não podemos nos igualar. Temos que ser diferente. E se acontecer de passarmos por perto de coisas que contaminam, estarmos aí tendo relacionamento com pessoas que estão espiritualmente nos contaminando, nos levando para fora da presença de Deus, temos que ir ao sacerdote, aleluia, não necessariamente ao sacerdote do tempo antigo, para sermos passados ali por um sacrifício de purificação, pegar animais puros, animais sem estarem doentes, animais de perfeito estado, para assim Jesus. Temos o sangue de Jesus que é misericordioso, mas hoje, se acontecer que, sendo eu Nazireu de Deus, você, sendo aí Kadosh, louvado a Deus, se pecarmos, se nos contaminarmos com as coisas mortas desse mundo, temos que ir a quem? Ao nosso pastor, ao nosso líder, confessar o nosso pecado e passarmos por um processo de purificação, que é o quê? O processo disciplinar, para entendermos que somos diferentes, para entendermos que somos Nazireu. E aquele que é Nazireu não pode se contaminar com carne morta, não pode ser dado ao vinho, não pode ser dado a chocarrismo, não pode ser dado a leviandades, não. Quem é Nazireu, ele é diferente. Quem é Kadosh é separado, é exclusivo para o uso de Deus aqui sobre esta terra. Então, se você recebe esta palavra, glorifique o nome de Jesus. Se ela está falando com você, glorifica a Deus, porque hoje o Senhor fala para nós: você é Nazireu, você é Kadosh. Mais abaixo eu grifei outro ponto muito forte, muito importante para você. Olha o que diz para nós aqui: não devemos ter dúvida em relação ao que é duvidoso. Vou repetir para você: não devemos ter dúvida daquilo que é duvidoso. Ao que é duvidoso. Não devemos ter dúvida daquilo que nós olhamos e já vemos que é duvidoso aquilo ali. Já vemos que aquilo não condiz para nós. Então não devemos ter dúvida. Será que eu vou? Mas você está vendo que aquele caminho dá para você. Você está vendo que aquela amizade não tem futuro para a tua vida. Você está vendo, aleluia, que se você for naquele caminho, você vai perecer. Você está vendo que aquela amizade não está te edificando. Você está vendo que aquela prática não está te levando para perto de Deus. Então você não pode duvidar daquilo que você está vendo que é duvidoso. Então tudo aquilo que é duvidoso há uma interrogação. E Deus é aquele que nesta noite, querido, ele não é um Deus de dúvida, mas ele é um Deus de certeza. A dúvida não provém de Deus. Deus, ele é um Deus de certeza, é um Deus que fala diretamente. Deus não tem subterfúgios, Deus não tem arrudeio, nem tão pouco arrumadinho, não. Deus, ele é direto naquilo que ele quer falar para nós. Deus é direto naquilo que ele quer expressar para as nossas vidas. Quando é bênção, é bênção. Mas quando é correção, ele corrige, sabe por quê? Porque ele não quer você perecer, ele não quer lhe perder para o mundo, ele não quer perder a tua alma para Satanás. Por isso que ele está dizendo: não tenha dúvidas daquilo que já é duvidoso. Não tenha dúvidas. Aquilo que é duvidoso, que nós temos que nós errado. Então, se você vê que é errado, se você vê que vai te afastar, te tirar a rota, louvado seja Deus. Como eu estou recebendo esta palavra da parte de Deus, porque eu digo por experiência própria, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, salva isso mesmo, muito bem, louvado seja Deus. Eu digo isso por experiência própria, porque há anos atrás, eu olhava para uma situação e tinha dúvidas ali, mas eu preferia arriscar. Aquele velho ditado: quem arrisca não petisca. Infelizmente, eu petisquei e realmente paguei para ver. Infelizmente, foi uma experiência dolorosa para a minha vida, mas estava muito caro. A dúvida
dúvida que eu sentia estava clara demais nas evidências que eram me dadas. Mas, duvidando daquilo que já era duvidoso, eu paguei o preço, porque sempre fica, queridos, o espinho na carne, né, Elisângela? Pai do Senhor, minha querida, sempre fica o espinho na carne. E Paulo diz que sobre havia o espinho na carne, aleluia. E quando Jesus, quando Paulo pediu para Jesus tirar o espinho na carne, o que foi que Jesus disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, a minha graça te basta. Então, não se pode duvidar em relação daquilo que já é duvidoso, aquilo que você está vendo que realmente não vai ser bom para você. Mas à frente, eu quero dizer, é mais forte ainda isso aqui que eu vou falar para você, mais forte ainda. Não devemos gracejar com o que é tentador, mas fugir com rapidez. Aleluia. Tá cortando? Só um minutinho aqui. Melhorou agora? Melhorou? Se melhorou pra você, vai dando um ok aí, vai dando a linha. Se melhorou pra você, liga o computador que tá agora. Eita glória! Tá melhor pra vocês? O som? Confirme aí pra mim, por favor, pra gente continuar. Tá ok agora? Louvado seja Deus. Vou repetir aqui para quem está chegando aqui. Adriana, Pai do Senhor, Adriana. Muito forte aqui para você aqui, olha. Não devemos gracejar ainda. Não devemos gracejar com o que é tentador. Tá ok para os irmãos? Ok. Não devemos gracejar com o que é tentador, mas fugir com rapidez. Olha aí. Não devemos gracejar com aquilo que é tentador. Sabe por quê, querido? O pecado não brinca de ser pecado, ele é pecado. E não devemos gracejar daquilo, aleluia, daquilo que realmente vai nos arruinar. Veja Sansão, né, Elisângela? Sansão lá no Juízes capítulo 14, 15 e 16, fala a história de Sansão. Sansão, ele gracejou de quem? De Dalila. Aparentemente uma mulher inofensiva. Louvado seja Deus. Aleluia. Dalila, para quem olhasse para Dalila, olha, mas é uma simples mulher. Louvado seja Deus. É uma simples mulher. O que ela pode fazer? Ela não tinha força física. Ela não oferecia aparentemente perigo de morte. Mas Dalila, no reino espiritual das trevas, era um instrumento de morte na mão do diabo. E através das suas palavras, ela destruiu o ministério de Sansão. Ela destruiu o relacionamento de Sansão com Deus. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Dalila destruiu, espiritualmente falando, o relacionamento de Sansão com o Senhor. Ela não oferecia perigo fisicamente. Ela poderia não saber usar uma arma, uma espada, um arco e flecha, uma lança. Ela não poderia usar nada disso. Mas espiritualmente falando, com as suas palavras, Dalila tinha um alto poder de destruição, como uma bomba. Aquela bomba, aquela granada, aleluia, quando tira o pino dela, a qualquer momento ela pode explodir. Era Dalila na mão de Satanás. Então Sansão gracejou com o pecado. E nós, Nazireu, Kadosh, não podemos gracejar com aquilo que nós estamos vendo que vai ser a nossa ruína. Antes, deve-se fugir com rapidez. Foi o que José fez. José tinha os sonhos da parte de Deus. José queria viver, aleluia. José queria viver as promessas. E naquele momento de desejo, de tentação, a carne ali desejando o pecado, o que é que José fez? Ele preferiu largar a roupa. Ele preferiu deixar a túnica da mulher de Potifar e fugir para quê? Para viver os propósitos de Deus. Muito embora que através
através de uma acusação falsa, de uma calúnia. José foi levado, amém, minha amiga Sheila, paz do Senhor. Ele foi levado para onde? Para a prisão, louvado seja Deus. José foi parar numa prisão por conta da calúnia da mulher de Potifar. Mas antes preso, antes, aleluia, condicionado a um cárcere, do que perder de viver as promessas de Deus, trocando pelas propostas do adversário. Então José preferiu largar a roupa, fugir do pecado, do que gracejar. Imagina, se José tivesse ficado ali, não, eu sou forte. Irmãos, irmãos, varões, varoas de Deus, não existe homem forte para a mulher, irmãos. Não existe homem forte para uma mulher quando se tem desejo, quando se tem atração. É como fogo e palha, quando risca um junto do outro, incendeia tudo. E quando você vem pensar, já era, meu filho, já era, minha filha, louvado seja Deus, já foi consumado. E uma vez que é consumado, perdeu o relacionamento. Perdeu, aleluia, o relacionamento por um momento. E Deus, para quem está entrando aqui, eu vou repetir esta palavra que queima para nós aqui. Deus, ele é relacionamento e não é momento com ninguém. Deus não é momento para mim nem para você, ele é relacionamento. Então, quando nós vamos dar uma de super crente, vamos dar aí, aleluia, o crente super espiritual, porque há muitos desses hoje em dia, aquele super crente, eu duvido. Ei, cuidado, tenha cuidado que você pode ser traído. Você pode ser traído pela sua falsa santidade, pela sua falsa modéstia. Louvado seja Deus. Cuidado, não graceje com o pecado. O diabo não brinca de ser diabo, ele é, querido. Ele é, e o que ele puder fazer, aleluia, para acabar com o teu relacionamento com Deus, ele vai fazer. Ele vai tentar de todas as formas te afastar dos propósitos, ele vai tentar de todas as formas te separar, aleluia, da rota que Deus colocou. Você que está aqui comigo nessa noite, você está na rota, você está na trilha, mas grandes são os perigos que você tem enfrentado. O inimigo tem usado de diversas formas para te tirar da rota, para te tirar do propósito, aleluia, querendo te tirar da condição de Nazireu e de Kadosh, separado. Elisângela entrou agora juntamente com a Adriana. Nós estamos falando aqui do nazireado, Números capítulo 6 e o versículo 4. Nazireu é todo aquele que era separado, exclusivo para o serviço sacerdotal. O nazireu da Bíblia, no tempo antigo na Bíblia, aleluia, não podia cortar o cabelo, ele não podia ser dado ao vinho, não podia ficar bebendo, não podia passar perto de um cadáver, porque se ele passasse perto de alguém morto, ele tinha que ser apresentado ao sacerdote, passar por um período de purificação para voltar a exercer o nazireado. Então nós, sendo exclusivos, temos que ser o quê? Diferente. Então o nazireu, o kadosh, é separado e diferente. Aí repito para quem está entrando agora, que graça teria ser igual a todo mundo, que graça teria ser comum, porque, aleluia, a gente encontra tanta gente comum hoje em dia, e o bom é ser diferente, não é? Hoje mesmo aí, a minha amiga Elisângela morreu de rir comigo aí, eu colocando ali os vídeos ali, eu me exercitando, praticando exercício. Recebi até o elogio ali da nossa irmã Leovandra, ela é técnica de enfermagem, ela estava dizendo ali no comentário no Facebook que é bom se exercitar porque evita doenças cardiovasculares, além de fortalecer os músculos e passar a saúde para os outros órgãos do corpo. Olha aí, a brincadeirinha que está dando certo, que está dando saúde, está dando força aqui para o seu amigo, louvado seja Deus. Então, que graça teria eu ser igual a todo mundo, ter aquela... Com todo respeito aqui, se tem algum irmãozinho aí, tá certo? Não me leve a mal não. Você que tem aí aquela saliênciazinha na sua barriga. Mas que graça teria eu ser mais um igual a você aí, gordinho, rechonchudo. Não, bom é ser diferente. Ser assim, ó, magrinho como eu, né? Com quase 40, mas com a carinha de 20 anos. Ô glória, louvado seja Deus. Não é verdade, irmãos? Com quase 40, mas com a carinha de 20 anos, né?
indo aí de encontro aí a muitos que mais novo do que eu. Conheço um rapaz mais novo do que eu, que, meu Deus do céu, estão aí já aparentando mais de 40 e tantos anos de idade, tá certo? Não estou aqui usando de demagogia com ninguém não, tá certo? Mas é bom se cuidar, é bom você praticar coisas que outro não pratica, é bom você ser diferente. Então, trazendo para dentro do contexto aqui dessa palavra, o Nazireu, o Kadosh, ele é diferente. E nós, como cristãos, temos que ser isto para o mundo. Márcia Gomes, boa noite, Pai do Senhor. Temos que ter diferença, você aceite ou não. Aceite ou não, alguns de nós temos que ser diferente. O diferente, querido, olha, isso é tão polêmico quando a gente fala, mas eu gosto de falar, tá certo? Louvado seja Deus, porque é isso que Deus tem ministrado ao meu coração. Louvado seja Deus. O ser diferente não está rotulado a roupa, as vestes, não está rotulado a usos e costumes, não. Mas o ser diferente é no falar, no proceder, no caráter. Amém, Márcia Gomes, Pai do Senhor, é no caráter, é na tua conduta, é no teu testemunho de crente, de servo. Não é não, porque eu conheço tanta gente, querido, conheço tanta gente que vive com a manga aqui, coberto dos pés à cabeça, é tanta santidade, é tanto não pode, é tanto não isso, mas o coração, meu Deus do céu, oh Jesus querido, o coração é sujo, cheio de malícia, cheio de maldade. E lembre-se que um dia Jesus disse com os fariseus que eles eram o quê? Semelhante a um sepulcro caiado, que eram limpos por fora, ornamentados, mas que dentro deles só havia sujeira, obscuridade, podridão. Aleluia. Um dia Paulo olhou também para os judeus e Paulo disse: vós não passais de parede branqueada, caiada por fora, mas por dentro são ocas, não tem conteúdo. E tem muitos assim dentro da casa de Deus, ornamentado por fora, limpinho, com a roupa até aqui, mas por dentro, queridos, é uma parede branqueada, é oco, não tem conteúdo, não tem presença, o coração está longe de Deus. O ser diferente não é na veste, não. O ser diferente não está nos usos e costumes, mas é no caráter espiritual, é na palavra. É você, ao falar, alguém lhe identificar como crente, alguém lhe identificar como alguém que é diferente. Você já observou o linguajar do mundo? Misericórdia. Meu Deus do céu, você já observou o linguajar do mundo aí fora? É totalmente diferente do nosso. Porque quem é servo de Deus, a língua dele é diferente. As palavras são diferentes. Não é igual, louvado seja Deus. Então, o bom disso tudo é ser diferente. O bom disso tudo é isso, é não ser igual. E como estamos falando aqui de Nazireu, Kadosh, é isso. É ser diferente dos outros. É ser separado dos outros. É ser exclusivo. Olha que privilégio. Olha que privilégio para você. Ser exclusivo. Para pensar comigo agora. Você que está entrando aí, você pare para pensar, analise comigo. Nossa, eu sou alguém que sou exclusivo de Deus. Ele poderia ter escolhido a milhares aí fora, outros, mas dentre esses milhares, aleluia, Ele escolheu a mim. Ele me escolheu para ser exclusivo dele. Ele me escolheu para ser o quê? Diferente. A minha mãe me conta, agora na minha fase adulta, a minha mãe me conta que quando eu nasci, algumas pessoas olhavam para mim ainda bebê, e olhavam para mim e diziam que em mim havia algo diferente, que olhavam para o meu irmão e não encontravam no meu irmão, mas quando olhava para mim, louvado seja Deus, viam algo diferente, eu ainda sendo um bebê. Uma certa noite ela me conta que ela estava comigo na cama e o meu pai estava junto com ela, e meu pai ficou me observando. Eu ali bebezinho ainda, já ficando já durinho para sentar. E meu pai olhava para mim e eu olhava para ele e dizia assim: ele é diferente de Júnior, do meu irmão. E minha mãe até se assustou, achando que ele tinha percebido se eu tinha alguma doença, algum distúrbio, alguma coisa assim desse tipo. Mas ele disse: não é isso.
Mas eu não sei explicar, mas eu olho para ele e vejo algo diferente nele. Eu vejo algo diferente nele do que não vejo no outro. E minha mãe hoje ela me diz isso. Aí hoje na minha fase adulta, no meu entendimento pela palavra, desde o ventre da minha mãe, aleluia, desde o ventre da minha mãe, eu fui separado para esta obra. Já está dando sinais agora, 23